o que é um crime de responsabilidade e quais foram cometidos pelo presidente da República. Você quer saber mais um pouco? Acompanhe aí com o Colunista Real. Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouco sobre o crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade está previsto na Lei 1079 de 1950. Atos que são praticados por autoridades que atentam contra as instituições ou a ordem democrática, né? Mas antes vamos entender o contexto em que essa lei foi criada. A lei foi criada em 1950, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e o fim do Estado Novo, período autoritário do Brasil. O Estado Novo foi no governo do Getúlio Vargas que ele deu um alto golpe, porque ele já era o presidente, né? Mas ele deu esse alto golpe por quê? Porque ele disse que haveria uma invasão comunista, né? Mas vamos entender por que essa lei foi criada. A lei foi criada porque logo após também a Segunda Guerra Mundial, o mundo não queria mais governos autoritários. O mundo queria agora um Estado democrático, onde as pessoas pudessem ter voz. O Brasil ele não foi muito prejudicado pela Segunda Guerra Mundial, mas só que ele estava vendo exemplos de países autoritários, como o fascismo na Itália, como o nazismo na Alemanha. E ele não queria repetir isso. Então isso foi muito importante para combater naquela época o autoritarismo. A gente vê essa lei não foi tão eficaz, pois em 1964 teve um novo golpe com os militares. Mas para aquela época foi uma lei de grande importância e que ela é de grande importância para os dias de hoje. Pois podemos ver alguns crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República, né? E por algumas displicências nas suas atitudes. Então, em prova disso está na Lei 1079, no artigo 9º, no item 7, que diz: quando a autoridade não se comporta com a dignidade e o decoro que exige o cargo. O que é esse decoro? O decoro é a decência, ou seja, a gente traz agora para o presente com o exemplo do presidente, ou seja, se o Jair Bolsonaro não se comporta com a dignidade, com o decoro, com a decência que exige o cargo de presidente, ele pode ser acometido por um crime de responsabilidade e que é notório que ele já cometeu vários, como eu ainda vou trazer aqui como exemplo. Porque ele fala muito o que pensa, e um presidente ele não pode falar o que pensa. Porque podemos ver que ao longo do governo dele, ele está cada vez mais maltratando a profissão do jornalista, está culpando cada vez mais a mídia. Isso não pode acontecer, porque o jornalista ele não tem culpa do mau governo que ele está fazendo. O jornalista ele não tem culpa, ele está ali só fazendo o trabalho dele. Então, agora eu vou trazer para vocês alguns crimes de responsabilidade cometido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O primeiro é o Golden Shower, que teve uma repercussão internacional na época ali do carnaval, que foi quando o presidente postou aquele vídeo no Twitter. Acho que vocês devem lembrar. O segundo são algumas distorções da verdade. O primeiro é do pai do presidente da OAB, que ele disse que ele foi morto pelos amigos da esquerda armada, mas que tem um documento oficial que prova que o pai do presidente da OAB foi morto por oficiais do governo. Tem um documento oficial do governo provando isso. E ele disse que é mentira. E a segunda distorção da verdade é dos dados do INPE, na época ali das queimadas na Amazônia, que o INPE disse que houve um aumento nas queimadas. E o Bolsonaro disse que era mentira, que era invenção do INPE, que aqueles dados eram mentirosos. Porém, logo após veio... Não, mas antes disso, teve a exoneração do Ricardo Galvão, né? Mas só que logo após isso, veio os dados do satélite da NASA provando que houve sim um aumento nas queimadas. Então o Bolsonaro primeiro disse que era mentira. Disse que era mentira os dados do INPE.
E logo após veio os dados da NASA. Então, será que a NASA também está mentindo? Entendeu? O quarto crime de responsabilidade cometido pelo Jair Bolsonaro é sobre o crescimento do PIB do ano passado, que foi somente 1,1%, o pior nos últimos anos, né? E ele sumiu de algumas entrevistas, né, por um momento. E quando a gente pensava que ele ia voltar das entrevistas, ele mandou humoristas para distribuir bananas para os jornalistas. Bananas, um humorista. Então, com certeza aí há sim uma quebra de decoro. Assim, aí não tem uma decência seguida, como exige o cargo de presidente. E o quinto crime de responsabilidade cometido pelo presidente é a participação em manifestações em meio a uma pandemia. As orientações da OMS, as orientações do Ministério da Saúde, que é para ficar em isolamento social, o Bolsonaro desrespeita e vai para uma manifestação falar para os manifestantes. E pior, porque os manifestantes ainda estavam defendendo o AI-5, estavam defendendo a intervenção militar. Todos deveriam estar em casa, mas só que eles estavam ainda defendendo a aglomeração. Porque se ele foi até lá falar para aqueles manifestantes, fazer o discurso dele, ele estava sim quebrando o isolamento social e apoiando aglomerações. Como também ele foi à farmácia em Brasília, causando aglomerações de várias pessoas. Então o Bolsonaro, ele muitas vezes demonstra que não deve ser o presidente da República, demonstra a sua ineficácia para a exigência do cargo, mostra a sua displicência em se tratando de responsabilidade para administrar o país. Vários pedidos de impeachment já foi para o Congresso Nacional, mas Petrúlio, por que ainda ele não prosseguiu? É porque quando você pede o impeachment, você tem que ver o contexto que estamos passando. Então, o Rodrigo Maia deve ter essa análise. E o contexto que estamos passando não é o melhor para o impeachment, porque estamos em meio de uma pandemia. Então, ele tem que ver o contexto em que o país está passando. Esse é o melhor momento para ter impeachment, para a retirada do presidente? Não, porque estamos no meio da pandemia. Mas só que agora o STF, semana passada, o STF mandou o Rodrigo Maia prosseguir com o impeachment o mais rápido possível, porque não dá mais, porque já foram vários crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente. E a cada momento ele demonstra cada vez mais que não deve governar o país, porque ele não tem essa capacidade. Ele mostra a negligência de quando ele está governando o país. Ele está brincando de governar e não podemos mais aceitar isso, certo? Então esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que gostem. Então é isso, um abraço e beijão.